Graça e paz, galera de Jesus Live, beleza? Mais um culto aqui. Muito boa noite para você que está entrando no canal pela primeira vez. Graça e paz aos irmãos, jovens, adolescentes, adultos, para você que chegou aqui agora. Gostaria de desejar uma noite muito abençoada. Então, para nós começarmos, antes de tudo, já se inscreve no nosso canal da Igreja Batista Aliança Eterna. Já ativa o sininho aqui do lado para você ficar sabendo de todas as programações da nossa igreja. Amém? Segue a gente nas nossas redes sociais. Nós tivemos agora há pouco o culto dos adolescentes, o culto dos Velos. Foi uma grande bênção. Se você é adolescente, já segue o Velos nas páginas das redes sociais. E segue a gente também na nossa página, o Jesus Live Movement. Amém? Gostaria que vocês corressem pegar a Bíblia. Já manda no grupo da família, já manda no grupo da sua escola, da faculdade, que o culto já começou. Amém? Pega a sua Bíblia e abre lá em Isaías. Isaías 53, o verso 3 diz assim. Acompanha lá com a gente. Isaías 53, 3 diz assim. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dor e que sabe o que é padecer. E como um de quem tem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Até aí, irmão. Aqui Isaías estava tendo uma visão sobre tudo que Jesus passaria por nós naquela cruz do Calvário. Ele que era santo, que era limpo, que era puro, que era digno, ele não poupou as próprias dores que eram nossas, ele levou sobre ele naquela cruz. Então por isso hoje, eu e você, nós somos livres e salvos pelo sangue derramado do Cordeiro, pelo sangue derramado de um Deus que se fez homem para morrer, para passar por toda a dor que eu e você tínhamos que passar. Nós fomos comprados por um alto preço, preço de cruz. Então se você está aí na sua casa, não se esqueça disso. Não se esqueça que o amor de Deus, ele transborda todos os dias por você. Então não se oprima de falar de Deus, não se oprima de falar que Jesus, ele foi morto sim, ele sofreu, mas ele ressuscitou. E nem a própria morte foi capaz de detê-lo. Amém? Gostaria de te convidar aí na sua casa a fechar os seus olhos, a orar com a sua família, a orar com quem estiver aí do seu lado. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor não poupou o seu próprio Filho por amor a nós, Senhor. Senhor, nós te agradecemos porque essa época nos lembra o quão amados nós somos, o quão desejados, o quão agraciados nós somos pelo sangue de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai, entra nesses lares, Pai. Entra, Senhor, em cada família, Pai querido. Para aquele, Senhor, que ainda não te conhece, Espírito Santo, invada os corações, Pai. Derruba toda barreira, todo impedimento, Pai querido. E revela-se a nós, Pai, essa noite de forma gloriosa, Pai. Em nome de Jesus nós te clamamos. Jesus, seja bem-vindo, Senhor, em nossas casas. Jesus, nós te desejamos, Pai. E que seja uma noite, Pai, em que o teu amor, a tua graça, a tua bondade seja revelada para nós. Em nome santo de Jesus. Eu te convido nesse mesmo espírito de adoração, de oração, que você venha louvar o Senhor conosco. Amém? Esse momento é nosso, que os céus possam se abrir essa noite, aí onde você está. E que a presença do Senhor seja emanada na sua casa, no seu lar. Em nome de Jesus.
que caia o teu Espírito e enche este ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos.
Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor não tem se esquecido de nós, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Amém. Glória a Deus. Agora nós vamos para o momento tão importante quanto, que é uma forma de adoração também. Nós vamos para o momento de dízimos e ofertas. Já está aparecendo aqui no visor do seu celular, da sua televisão, as contas bancárias da nossa igreja. Irmãos, a nossa obra ela não para. Nós estamos jogando sementes aqui. O seu dinheiro cai como semente aqui. Então, não se abale pelo período que você está passando. Contribua que o seu dinheiro vai ser muito bem gasto. O Senhor nos direciona em tudo, direciona o nosso pastor. Amém? Então, corre lá, anota a conta da igreja. Tem o QR Code também, aproxima seu celular, que vai direto nas contas. Não se esqueça dos dízimos e das ofertas. Amém? Glória a Deus. Gostaria de chamar o Vinícius. Ele vai trazer a palavra essa noite. Estenda as mãos aí da sua casa, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, aqui está a vida do teu filho, do teu servo, Pai. Sei que o Senhor já falou com ele, Pai querido. Por isso, Pai, abre os nossos corações, a nossa mente, o nosso entendimento, Pai querido. Que caia por terra, Senhor, todo roubador da palavra, Senhor. Tudo aquilo que vem nos distrair, Pai. Mas que essa palavra seja lançada em terra fértil, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Fala galera de Jesus Live, beleza? Estamos aqui mais uma noite, graças a Deus, para nós pregarmos a palavra do Senhor. Eu tenho certeza que o nosso Deus, Ele é poderoso e Ele continua cuidando de nós, amém? Eu queria que você corresse aí na sua casa, pegasse a sua Bíblia. Se você já assistiu o Culto Velos, que foi uma bênção, eu tenho certeza, você já está aí com a sua Bíblia preparado para que você possamos aqui buscar a palavra do Senhor nessa noite. Então, enquanto você corre aí e vai pegando a sua Bíblia, um recadinho muito breve, nós estamos reforçando. Se você ainda não se inscreveu no canal da igreja, é muito importante que você se inscreva aí no canal, que você ative o sininho aí no canto, né, para que você seja notificado sobre todas as vezes que nós postarmos algum material novo. Então você seja abençoado aí na sua casa, você precisa se inscrever. E também, irmãos, jovem, curte os vídeos aí, compartilha. Eu estava pensando em casa, né? Muitas vezes as pessoas questionavam assim: nossa, eu tenho vergonha de evangelizar, eu não tenho tanta eloquência para falar de Jesus para as pessoas. Olha, ficou muito fácil você evangelizar. Mas como assim, Vinícius? Eu não posso nem sair de casa. Como que eu vou evangelizar? É só você compartilhar o link. Olha só que facilidade. Envia esse link aí, coloca como meta 10 pessoas, 20, eu não sei, mas compartilhe as mensagens para que Deus possa alcançar muitos corações através das redes sociais. Amém? Então, se você correu aí, pegou a sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia aí em Gênesis, no capítulo 22. Nós vamos ler um texto até que grande, do versículo 1 ao 19, e nós vamos meditar aqui nessa noite, nessa palavra. Esse texto de Gênesis, capítulo 22, do 1 ao 19, diz assim: depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhes respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá, e ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim, os dois caminhavam juntos.
Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai? Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. E Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiram juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, e ali Abraão edificou um altar e arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho, mas do céu o anjo do Senhor clamou: Abraão, Abraão! Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás dele um cordeiro preso pelo chifre entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocaustos, em lugar do seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então, do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor clamou a Abraão e disse: porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, assim como as areias da praia do mar. Sua descendência tomará posse da cidade dos seus inimigos, e na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Então Abraão voltou para onde estavam e os seus servos, e juntos foram para Betseba, onde ficou ali residente. Esse texto é um texto bem grande que conta uma história muito bonita, né? Uma história muito difícil, que fala a respeito de Abraão, seu filho Isaque, quando ele vai ali, em obediência ao Senhor, fazer um sacrifício ao Senhor. E o que eu quero dizer, o que esse texto tem a ver conosco aqui nessa noite, para aquilo que o Deus quer falar comigo e com você. Nós sabemos que amanhã é domingo de Páscoa, e nós estamos... e sabemos que Páscoa ela não é somente ovo de Páscoa e coelhinho, apesar disso ser muito gostoso, fala a verdade. É muito bom comer um chocolatinho, mas Páscoa não é só chocolate, Páscoa não é só coelhinho. Páscoa para nós como cristãos fala a respeito de sacrifício, de ressurreição, da salvação de Deus para as nossas vidas. E nós sabemos muito bem que a Páscoa para nós, que Jesus ele é o Cordeiro que desceu do céu, se ofereceu em nosso lugar, e por isso hoje nós temos certeza do amanhã. Nós sabemos que ainda que tudo se acabe, nós temos a convicção da salvação e da eternidade, porque Deus assim nos prometeu, e Ele ofereceu Jesus como um sacrifício, no meu lugar e no seu lugar, e isso é o símbolo da Páscoa. Para nós cristãos é a essência da nossa fé, é a Páscoa, é a salvação, é a crucificação e a ressurreição de Jesus, o nosso Salvador. E como amanhã é um dia de Páscoa, eu não podia deixar de trazer uma mensagem e de nós meditarmos a respeito disso, até porque vai muito de encontro àquilo que nós estamos passando aqui nesse momento, né, nesses dias atuais. Eu quero que você possa entender que a Páscoa, ela traz 3 revelações muito importantes, das quais nós não podemos esquecer e nem se distanciar delas. Existem 3 revelações fundamentais para a nossa vida, que nós não podemos nos distanciar em hipótese nenhuma daquilo que Jesus está falando conosco. E aqui nessa noite eu quero compartilhar com você quais são essas 3 revelações que Deus ele tem para nós nos revelar através da Páscoa. E eu queria que você prestasse muita atenção. A primeira característica, a primeira revelação que a Páscoa traz para mim e para você, que nós não podemos esquecer e nem nos afastar dela, é o amor do Deus Pai. A Bíblia diz no versículo 12 aqui da história que nós lemos assim: então, quando Abraão estava ali com Isaque sobre o altar e Abraão pronto para sacrificar Isaque, a gente percebe Deus gritando assim: Abraão, Abraão! E ele respondeu: eis-me aqui. Então Deus disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora eu sei que você me teme e por isso não negou o seu filho a mim. Então
eu vou preparar um cordeiro. E no versículo 13, Deus proveu um cordeiro para ser sacrificado no lugar do seu filho. O que isso revela para nós aqui? A revelação é o amor de Deus por nós. Percebe que Deus diz assim: não faça ele sofrer, porque eu amo você e eu não quero que você sofra. Eu vou preparar um cordeiro para sofrer no seu lugar. Eu não quero que você faça isso, eu não quero que você sofra isso. E aí nós conhecemos muito bem o texto áureo da Bíblia, né? João 3,16 e 17 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho, não para que julgasse o mundo, mas para que nós fôssemos salvos por Ele. A primeira revelação que a Páscoa revela para nós é que Deus nos ama muito, a ponto de entregar o seu único Filho no lugar meu e seu. E nós não podemos esquecer desse amor de Deus, dessa revelação de Jesus para nossas vidas. Eu quero que você entenda, você que está aí assistindo, talvez a circunstância não está fácil, mas Deus te ama. Você é especial para Ele. Ele preparou para você salvação. Ele preparou para mim e para você salvação. Ele não quis, Ele não desejou que nós sofrêssemos, que nós morrêssemos e que fôssemos condenados ao inferno, mas Ele preparou salvação para a minha vida e para a sua vida. E aqui a Páscoa revela o amor de Deus por nós, preferindo Deus entregar o seu único Filho no meu lugar e no seu lugar. Talvez você fale assim: Vinícius, mas eu estou sofrendo. A quarentena não está sendo fácil. Você não tem noção do que está acontecendo com as minhas finanças. Vinícius, a coisa está ficando feia. Irmãos, eu quero que você faça uma breve reflexão. Como disse muito bem Paulo, os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com a glória que vai se revelar. Eu quero que você olhe para a sua vida. E eu realmente, talvez, eu tenho que reconhecer, os dias não são bons, não são fáceis. Mas percebe que Deus nos amou, nos livrando de uma condenação eterna. Irmãos, logo tudo isso vai passar, esse vírus vai sumir, e você vai prosseguir com a sua vida. E pode ser que surjam outros, mas a nossa vida vai continuar. Mas o que você vai fazer depois que tudo acabar? Para onde você vai? Você tem certeza da sua salvação? Eu quero que você possa entender que a Páscoa revela o amor de Deus por mim e por você. Ele não permite aqui o sacrifício nosso, mas Deus proveu um cordeiro que era Jesus para morrer no meu lugar e no seu lugar. Em Mateus, no capítulo 9, versículo 12 e 13, Jesus disse assim: mas Jesus, ouvindo os fariseus, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Irmãos, Deus não veio para você que é bom, Deus não veio para você que é santo, que é perfeito. Deus veio para você que se sente o menor, que se sente pecador, que está constrangido, se sentindo abandonado. É você que Ele ama, e é você que Ele morreu na cruz no seu lugar, preparou a salvação para você. E a Páscoa, ela revela esse amor de Deus em nossas vidas. Em Efésios, no capítulo 2, versículo 4 e 5, diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e nós estávamos mortos nos nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo Jesus. Pela graça nós somos salvos. A primeira coisa que a Páscoa revela para nós é o amor incondicional de Deus por mim e por você. Você percebe aqui no texto, assim como aqui Abraão e Isaac viveram, Ele não espera sacrifício de você, Ele tem misericórdia para você. E o que é misericórdia? É não sofrer a punição que eu e você merecíamos. Ele quer que a gente não sofra. Ele preparou uma salvação para mim e para você, e nós temos que crer nesse amor de Deus que é revelado aqui na crucificação de Jesus, no símbolo da Páscoa. E você percebe, aqui nós vamos para o segundo ponto, que diz aqui, a segunda revelação que nós podemos tirar aqui da Páscoa, é a graça de Jesus.
Aqui no versículo 14, no versículo 13, nós lemos assim: Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um cordeiro preso pelo chifre entre os arbustos. Abraão pegou o cordeiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Aqui há uma simbologia, esse cordeiro que estava ali atrás, preso nos arbustos, nós sabemos muito bem que ele é o próprio Jesus, né? Ele é o próprio Senhor que veio na terra, se fez carne, mesmo ele sendo Deus, ele sofre no meu lugar e no seu lugar, e leva sobre ele todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades, todas as nossas doenças. Nós acabamos de ler aí o texto de Efésios capítulo 2, no finalzinho ali no versículo 5, ele diz para nós: pela graça sois salvo. E a segunda coisa que a Páscoa revela é a graça de Jesus. A graça de Jesus. Mas Vini, o que é graça? Graça é você receber algo que você não merecia receber, mas por graça você recebe. E percebe que Deus, Jesus, que é o cordeiro aqui, que foi sacrificado no lugar de Isaac, da mesma maneira é comigo e com você. Jesus, ele se entregou no meu lugar e no seu lugar. E foi uma troca impressionante. Eu quero que você possa ler junto comigo. Deixa a fitinha aí da sua Bíblia aqui, no livro de Gênesis, e corre comigo lá em Isaías, no capítulo 53. É um texto muito conhecido. E lá no texto de Isaías 53, nós vamos ler do versículo 3 ao 8 apenas, diz assim: Jesus, né? Aqui Isaías está tendo uma visão da época que Jesus estaria aqui como homem nas nossas vidas, né? A Samantha leu esse texto aqui no início, glória a Deus, ela leu sem dúvida guiada aí pelo Espírito Santo, e nós percebemos aqui em Isaías, no capítulo 53, versículo 3, diz assim: ele está vendo Jesus, ele diz assim: era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado, dele não faziam caso algum. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. E como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos tosqueadores, ele não abriu a boca. E pela opressão e pelo juízo, ele foi levado, e da sua linhagem. E quem se preocupou com ele? Percebe aqui, irmãos, o que Jesus levou sobre ele, no meu lugar e no seu lugar. A Bíblia diz que ele levou todas as enfermidades. A Bíblia diz que ele levou todas as nossas transgressões, todos os nossos pecados. Ele levou sobre ele todas as coisas. E o que a Páscoa está revelando para nós? Cristo se fez maldito em meu lugar, no seu lugar, preferindo nos dar salvação. E nós não merecíamos isso. Se você ler aqui comigo um texto muito importante, nós vamos perceber em Romanos capítulo 3, do versículo 23 ao 24, diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A segunda revelação que a Páscoa traz para mim e para você é a graça de Jesus em nossas vidas. Você pode acessar a graça de Jesus, você pode colocar as suas aflições e dificuldades diante dele, porque ele tem cuidado de nós, ele continua sendo o Cordeiro de Deus. Irmãos, aquilo que nós chamamos de sofrimento, de angustiante, percebe o que estava sobre Jesus e sobre o que está em você, é infinitamente menor. Você só está aí dentro da sua casa.
As finanças podem não estar boas, mas você não está sendo humilhado, pisoteado, cuspido, não estão matando você. Você não está carregando uma cruz nas suas costas, e você não está sofrendo uma coisa pela qual nós não merecemos. Jesus levou sobre ele o que ele não merecia, no meu lugar e no seu lugar. Ele não precisava, ele era santo, perfeito, imaculado. E aí nós queremos num tempo como esse falar de justiça. Ah, não é justo o que está acontecendo comigo. Você tem certeza? Foi justo o que aconteceu com Jesus? Ele fez isso porque Ele me ama e Ele te ama. E Ele ofertou a graça dEle para nós. E Ele falou assim, isso que você perdeu, eu vou sofrer no seu lugar, para que você possa ter saúde, para que você possa ter prosperidade, para que você não seja condenado ao inferno, para que você passe da morte para a vida. E percebe a troca que Jesus fez. Nós lemos aqui em Isaías, no capítulo 53, tudo o que Ele levou sobre Ele quando Ele se entregou. Agora percebe o que Ele nos deu. Lá em 2 Pedro, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10, diz assim, Ele levou o que nós acabamos de ler aqui em Isaías 53. Percebe agora o que Ele está me dando e te dando. Ele está falando assim, ó, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes era povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Percebe a troca que Jesus fez? Ele levou sobre Ele todas as coisas, para providenciar para mim e para você graça e misericórdia. Então, essa é a segunda revelação que nós entendemos. A primeira é o amor de Deus Pai por nós. A segunda é a graça de Jesus em nossas vidas. E você pode tomar posse de tudo isso, porque Ele morreu em seu lugar, Ele ressuscitou por você. E a última revelação que nós temos aqui é a comunhão do Espírito Santo. Nós sabemos, lá em João, no capítulo 16, do 7 ao 13, se você quiser abrir aí junto comigo. Em João, no capítulo 16, do 7 ao 3, a gente percebe assim, Jesus dizendo, mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei a vocês. Percebe que no ponto anterior nós traçamos a respeito da graça de Jesus, Ele se oferecendo como um cordeiro vivo no meu lugar e no seu lugar. E aí Ele está dizendo para os discípulos assim, olha, para você é melhor que aconteça a cruz comigo, porque daí o Espírito Santo vai vir para você. E essa é a terceira e última revelação muito importante que a Páscoa traz para nós. Se nós recebemos em nossos corações o amor de Deus, nós tomamos posse da graça de Jesus, certamente Ele morreu e ressuscitou, e vivo estás, e Ele enviou o Consolador para mim e para você. Diz aqui, continua dizendo o texto, mas eu vos digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. E quando Ele vier, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque as pessoas não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. A terceira revelação que a Páscoa traz para nós é a comunhão do Espírito Santo. E por que, Vinícius, a comunhão do Espírito Santo? O que é a comunhão do Espírito Santo? É você deixar Ele guiar você aqui na terra, na vontade do Pai, até que você encontre Ele nas regiões celestiais. Deus nos amou.
Essa é a primeira revelação que a Páscoa nos traz. Ele não quis nos condenar. Jesus se oferece como um cordeiro no meu lugar e no seu lugar. Essa é a graça de Jesus por nós. E para fechar, ele fala assim: quando eu morrer, eu vou enviar o Espírito Santo para vocês. Quando eu morrer e ressuscitar, eu vou enviar o Espírito Santo. E eles estarão com vocês até a consumação do século, até que vocês encontrem o Pai nas regiões celestiais. Deus, ele moveu tudo que podia, por amor, por graça, por misericórdia, para que nós não nos perdêssemos, para que nós não sofrêssemos, não nos sentíssemos sozinhos. E percebe aqui comigo, em 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 21 e 22, diz assim: mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Percebe aqui no texto de 2 Coríntios que ele está falando do Espírito Santo como um penhor. O que é um penhor? Penhor é uma garantia. Ele está te dando a garantia de que você herdou as promessas de Deus, de que você vai chegar no céu, de que você tem uma salvação preparada para você, que nada neste mundo pode mais roubar a sua vida, porque agora você tem a eternidade com Cristo Jesus. Você não vive mais aqui sozinho, nós temos o Espírito Santo em nós. E nós cantamos aqui esse louvor: a terra clama, que nós queremos ser cheios do Espírito Santo, que nós queremos ser avivados. E você, irmão, jovem, você tem que se encher do Espírito Santo, para que nós possamos ser guiados, como diz aqui em João, para que nós venhamos ser conduzidos em comunhão, liderados pelo Espírito Santo de Deus. Aqui nós podemos enxergar claramente as 3 revelações que a Páscoa nos traz. A Páscoa, ela revela o amor de Deus por mim e por você. A Páscoa revela a graça de Jesus se oferecendo no meu lugar e no seu lugar. A Páscoa revela que assim como Jesus morreu e ressuscitou, assim que ele foi, ele nos enviaria o Espírito Santo para que nos conduzisse por um caminho de vida eterna. Ele disse para nós: no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também vão vencer. E no texto aqui que nós lemos, de Gênesis, no final, quando Abraão, ele aceitou o amor de Deus Pai. Por quê? Porque ele falou assim: eu entendo que Deus não quer que eu sacrifique o meu filho. Deus vai providenciar um sacrifício. Aí Abraão teve contato com a graça. Deus trouxe um cordeiro para morrer no lugar do filho dele. Então Abraão toma posse da graça de Jesus. E aí você percebe na continuidade, que nós vamos ler, que Abraão herda as promessas de Deus. Percebe só, aqui no texto diz assim, no versículo 15: então do céu pela segunda vez o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse da cidade dos seus inimigos, e na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Essa é a Páscoa de Jesus para nós. Já concluindo, eu gostaria que o pessoal do louvor pudesse subir aqui. Eu quero que você possa sentir aí na sua casa o grande eu sou, o grande Deus que te ama, o Deus que se entregou no seu lugar, a graça de Jesus e mais a comunhão do Espírito Santo de Deus. Que nós nunca venhamos nos esquecer e nem nos afastar do amor do Pai, da graça do Senhor Jesus e da comunhão do Espírito Santo. A Páscoa, ela foi, na verdade, se você quer entender e comparar com algo aqui mais palpável, a Páscoa, ela foi uma grande adoção
da parte de Deus. Deus Pai amou nós quando nós estávamos órfãos, quando nós estávamos distantes, perdidos, condenados, sentenciados. Deus nos amou. Ele disse: não, eu não quero que eles sofram, eu não quero que eles sejam condenados, eu não quero que eles vão para o inferno, eu quero eles comigo. E Ele nos amou. Aí Jesus, Ele fala assim: Pai, então eu me entrego por eles, e eu vou dar para eles aquilo que eles perderam. E a graça de Jesus, Ele nos enche de graça. Ele tira a enfermidade e nos traz cura. Ele tira a morte e nos traz vida. Ele tira a falta de esperança e traz esperança para mim e para você. E aí, quando Jesus morre como um cordeiro e ressuscita, Ele envia o Espírito Santo de Deus. E Ele oferece uma comunhão para você. Você não está mais sozinho. A Páscoa foi uma grande adoção. Deus Pai nos amou quando estávamos órfãos. A graça de Jesus nos salvou, mesmo não merecendo. E a comunhão do Espírito Santo nos garantiu que nós vamos morar no céu e nós vamos fazer parte da família de Deus. E de que as aflições do tempo presente não se compara com a glória que há de ser revelada. Se você está aí na sua casa, eu quero que você relembre essas 3 revelações da Páscoa. E que você possa cantar esse louvor agora, engrandecendo ao Senhor. E que enquanto você louva, você receba o amor de Deus. Inunde a sua casa o amor de Deus. Você é amado. Que a graça de Jesus transborde em sua vida. Você é digno de receber, porque Ele te fez digno. E que o Espírito Santo enche o teu coração. Sei que és real e vives em mim. Eu quero ouvir anjos cantarem em uma só voz.
no seu coração. Repete comigo assim: eu recebo o amor de Deus em minha vida. Eu tomo posse da graça de Jesus. Eu reconheço que sou pecador sim, que sou falho, mas Deus me amou. Deus providenciou um cordeiro, morreu em meu lugar, para eu ser livre, para eu ser curado, para eu ter morada no céu, para que eu tenha comunhão com o Espírito Santo de Deus. Você possa receber o amor do Deus Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo na sua casa, na sua vida, em tudo aquilo que você possui.